Boa noite para todos e a paz do Senhor. Está faltando crente aqui nessa noite, não está não? Mateus capítulo 4 diz assim, ó, versículo 1, quem encontrou? A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Olha isso. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E por que Jesus precisava ser tentado pelo diabo, pastor? Porque Jesus estava na terra em carne e osso, como ser humano. E todo ser humano na terra tem que ser tentado para vencer as tentações. Quem está entendendo? Como Jesus estava em carne e osso, na pessoa humana, então ele teria que também passar por tentações, com uma diferença: ele não caiu em nenhuma. E ele mesmo disse: orai para que não entreis em tentação. Significa que o crente que ora, ele é mais forte contra a tentação. O crente que não ora, não é de oração, ele é fácil, ele é alvo fácil de Satanás. O crente que não ora, que não se santifica, então ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. A Bíblia não diz que ele não bebeu água, a Bíblia só diz que ele ficou sem comer. E como que ele aguentou, pastor? Como é que ele suportou? Porque, meu irmão, quando não só Jesus suportou 40 dias sem comer, Moisés também. A Bíblia diz que Moisés subiu um monte, e lá naquele monte ele ficou 40 dias para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quem está entendendo? Nesses dias ele não comeu. Não morreu não, porque ele estava mergulhado na presença de Deus. Foi sustentado unicamente pelo poder de Deus. Quem está entendendo? Então, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O tentador se aproximou dele. Quem é o tentador? E por que o tentador se aproximou dele? Porque percebeu uma coisa nele. O quê? Fome. E quando você tem fome, você fica forte ou fraco? Então Satanás, o tentador, se aproximou porque percebeu uma fraqueza. E o diabo é assim. Quando você está ungido, está debaixo de oração, consagração, poder, o capeta quer distância de você. Mas quando você começa a capengar, ele começa a se aproximar. Como o diabo gosta de encostar em crente que está vacilando. É mais ou menos assim. Sabe quando tem um monte de ovelhas pastando assim, e aí uma delas fica machucada e fica mancando, e o rebanho vai seguindo, e aquela ovelhinha machucada fica para trás ali, fica mancando, tentando acompanhar o rebanho? Quem você acha que as raposas e os lobos vão pegar? O rebanho? Não, vai atacar aquela que está ficando para trás. Por isso que você, irmão, irmã, tem que entender que quando você começar a se sentir meio fraco, quem está me ouvindo? Não é hora de você dizer: hoje eu não vou no culto não, porque eu estou muito chateado. Pronto, ficou para trás. Alvo fácil agora. Ficou mais fácil dele dar uma rasteira em você. Você se afastou. Até hoje eu não entendo pessoas que dizem isso: hoje eu não vou no culto não, porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Será que o nosso Senhor não é poderoso para curar esse pouquinho de dor de cabeça, não? Aí a pessoa diz: eu vou tomar um antibiótico, um comprimido e vou dormir.
acredita mais no comprimido. É triste esses crentes, né? São crentes que não crescem nunca. Eu estou há mais de um ano aqui pregando e falando, meu irmão, o diabo, ele prepara uma sempre que chega a hora de você ir para o culto. Mesmo assim, meu irmão, tem gente que cai. Não era assim? Lá em São Paulo, eu estava numa igreja, fiquei 10 anos, numa igreja só, pastoreando um povo. Você acredita que dentro desses 10 anos, gente que estava lá com a gente 10 anos, ouvindo eu falar isso, na hora de vocês se arrumar para o culto, o diabo arma uma e você cai. 10 anos tinha pessoa caindo ainda nisso. Pastor, não vou no culto não. Por quê, irmã? É porque chegou uma visita aqui. Não entendo esses crentes não. Por enquanto você ainda está ganhando deles. Porque se você ainda dá essas mancadas com Deus, pelo menos faz 10 anos que eu estou te falando isso. Só faz um ano. Vamos ver se Deus não deixar aqui uns 10 anos. Será que você vai ficar 10 anos capengando desse jeito? Que é só chegar a hora de ir para o culto e você está animado, aí aparece uma dorzinha. Não vou mais não. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que crescer, chegar num nível que você não cai mais nessas bobagens. Vamos falar de nível. Tem crente que está num nível alto, que essas besteiras não enganam ele mais não. Mas tem crente que os anos passou, mas o nível dele ainda é isso aqui, ó. Ainda cai nessas bobagens, ainda fica magoadinho, ainda fica chateadinho. Oi? Fica bicudo, fica beiçudo, né? Eu estou magoado, não vou mais não. Ainda cai nisso, meu irmão. Roda a igreja mais de anos. Isso é sinal de quê, pastor? Não cresce. E a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então Satanás, o tentador, se aproximou de Jesus, porque o diabo, a Bíblia diz que ele anda onde? Ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E de repente ele olhou para Jesus, não viu pecado nenhum, ouviu? Mas percebeu uma coisa física. Jesus está mais devagar. Porque quando você faz um jejum prolongado, é praticamente impossível você ficar com aquela energia toda. Um dia eu fiz um jejum de 48 horas, quase morri. Mas foi 48 horas só na água. E aí você começa a ver umas bolinhas, sabe? Isso aí é depois de 24 horas, você começa a ver umas coisas, começa a ficar meio estranho. Mas depois que passa as 24 horas, você embala e vai embora. Quem está entendendo? Eu não te aconselho a puxar um jejum desse se você não fica nem meia hora sem mastigar alguma coisa. Que tem gente que cada meia hora está mastigando alguma coisa, senão dá tontura, dá vertigem, dá desmaio, dá convulsão, dá um monte de coisa. Isso é carne. Então, o Satanás, percebendo que havia uma fraqueza, ele encostou em Jesus. Olhe para mim. Quando você está fraco, não significa muitas das vezes que você está em pecado. Quando você está fraco, nem sempre a pessoa que está fraca está no pecado. Quem está entendendo? Às vezes você está fraco espiritualmente, mas você não está envolvido em pecado nenhum. Mas uma coisa eu te garanto: toda pessoa que está no pecado está fraca. Mas nem toda pessoa que está fraca está no pecado. Quem consegue entender o que eu falei? Então, o Satanás, percebendo fraqueza física em Jesus, se aproximou dele. Sabe por quê? Achou ali uma oportunidade de tentar Jesus e levar Jesus a fazer a vontade dele. E Satanás se aproxima dele e disse assim, ó: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira seta que o diabo lançou foi uma dúvida: Jesus é ou não o Filho de Deus? Sempre foi.
Mas o diabo chegou nele e disse: será que você é mesmo? Se você é mesmo, então transforma as pedras em pães, porque eu estou vendo aí que você está com fome. Então o diabo usou o momento de fraqueza de Jesus para prover o pão para ele. Você já ouviu aquela expressão, o pão que o diabo amassou? Já ouviu isso? Mas quando o diabo chegou, o diabo ofereceu o quê? Uma solução. Olha, você não está com fome? E você não é filho de Deus? É só você transformar a pedra em pão e está resolvido o teu problema. Jesus concordou? Vou te explicar por quê. Porque essa mesma tática o diabo vai estar usando sempre com as pessoas. Como assim, pastor? Porque o meio seria um meio muito fácil de Jesus resolver o problema da fome, não seria? Não seria fácil? Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha. Ele multiplicou para mais de 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Então transformar a pedra em pão era fácil. Mas por que ele não cedeu? Primeiro, a sugestão veio de onde? Do diabo. Meu irmão, mesmo que pareça certo a direção que foi te dada, se estiver vindo do diabo, não faça. Qual que era o problema de Jesus transformar a pedra em pão ali? Ele tinha poder para isso. Porém, se ele fizesse isso, ele estaria cortando um atalho para resolver um problema. Qual que era o jeito certo de matar a fome? Seria chegar num lugar que tivesse pão e comprar um pão ou ganhar um pão e comer. Mas transformar pedra em pão seria muito fácil. Jesus não foi por esse caminho. Sabe o que eu entendo aqui? Que eu e nós temos que entender. Muitas das vezes o meio pelo qual o diabo vai trazer sugestão para você resolver uma coisa, não é o meio pelo qual Deus quer que você faça. Transformar pedra em pão era fácil para Jesus, mas Jesus não fez. Primeiro, porque Jesus não ia obedecer Satanás. Segundo, porque Jesus não ia cortar um atalho. O que é cortar um atalho? É você resolver de uma maneira mais rápida e fácil. Nem todos os meios são meios de Deus. A sugestão estava vindo do diabo. Não aceite sugestão do capeta. O que mais? Olha só. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo achou que agora tinha pegado Jesus. Agora eu peguei ele, porque ele está com fome, e se eu falar para ele fazer, ele vai fazer. Jesus não fez e ainda usou a palavra e disse para ele: ó, nem só de pão viverá o homem. O que ele quis dizer com isso? O Satanás, o tentador, o ser humano não vive só de alimento físico, mas ele vive também de alimento espiritual, que é a palavra. É isso que Jesus quis dizer. Nem só de pão viverá o homem. Você não vive só de alimento, só de arroz com feijão. Se faltar o arroz com feijão, o alimento físico, você morre, não é isso? Sim ou não? Se não tiver comida, se você não comer, você não morre. Mas se você não se alimentar espiritualmente, você morre também, espiritualmente. Então Jesus disse: Satanás, nem só de pão o homem viverá. O ser humano, Satanás, não vive só de alimento, não pode viver só de comida. Ele tem que viver do alimento físico, mas do alimento espiritual também. E de alimento espiritual Jesus estava bem abastecido. Então o diabo o levou à cidade santa. Quem gostaria de ir na cidade santa? O diabo vai fazer uma excursão para a cidade santa. Quem quer ir? Porque quem levou Jesus à cidade santa foi o capeta. É estranho de entender isso, não é?
como é que o diabo levou Jesus? Jesus estava na terra fisicamente, está entendendo? E como homem na terra, Satanás poderia tentar ele como tentasse qualquer homem. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O diabo levou Jesus à cidade santa. Um dia eu quero ir na cidade santa, mas não quero que o capeta me leve, não, quero que Jesus me leve. Eu falei que um dia eu vou pisar lá. Você vai comigo? Eu vou lá na Terra Santa e eu vou orar lá por você, lá onde Jesus ressuscitou. Não sei como, nem quando, nem de que jeito, só sei que Deus dá um jeito em tudo. Então, olha isso aqui, ó. O Satanás levou ele até a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Você sabe o que é o pináculo do templo? Quem sabe? Se você descer lá embaixo, tem uma catedral lá embaixo, não tem? E lá em cima não tem uma torre? Lá no topo. Mas isso aqui é um sentido espiritual, quem está entendendo? E nesse sentido espiritual aqui, vai envolver, sabe quem? Líderes evangélicos. Como é que é, pastor? É. Quem levou Jesus até a cidade santa? E depois, quem colocou Jesus no topo? No pináculo, quem foi? O diabo. Olha aí. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou aonde? Olha para cá. No pináculo, no topo do templo. Significa que nem todo mundo que sobe de posição no templo foi Deus que subiu ele. Tem gente que vai se tornar um pastor, vai se tornar um bispo, vai se tornar um grande, quer dizer, ele está subindo no pináculo do templo. Mas não foi Deus que pôs. Tem gente em igrejas que vão subir, vão crescer dentro da igreja, mas sabe como é que eles vão crescer? Entregando os outros, puxando o tapete dos outros, falando mal dos outros, destruindo o outro para tomar o lugar deles. E aí eles vão subir. Tem gente que sobe assim. E aqui está falando de templo. E quando se fala de templo, estamos falando o quê? Da obra de Deus, da igreja. E o diabo colocou Jesus no pináculo. Sabe o que eu entendo aqui? Que Satanás tem força suficiente para fazer uma pessoa corrupta assumir uma alta posição. Ele tem força para isso. O diabo tem força? Tem. Ô pastor, o senhor está dizendo que o diabo tem força? É, o diabo tem força, mas Jesus tem todo o poder. O diabo tem força sim, que se não tivesse, ele não estaria matando gente nesse exato momento. Então, se o diabo, Satanás, conseguiu colocar Jesus no pináculo do templo, significa uma posição alta. Eu entendo por aí que tem muita gente em posições muito altas de governo na terra, que não foi Deus que pôs ele lá. Você sabia que tem gente em posições políticas no país, posição alta, que ele não foi colocado lá por Deus? Foi tudo na base da bruxaria? Então o Satanás coloca ele no pináculo do templo. Sabe o que eu acho engraçado? E você vai entender junto com o que eu estou entendendo. Quanto tempo você acha que o diabo levou para pegar Jesus e colocar no pináculo do templo? Quantos anos? Foi numa fração de segundos. O diabo conseguiu colocar Jesus numa posição muito alta. E disse o que para ele depois? Se tu é filho de Deus, se joga. Olha como que é alcançar as coisas com o diabo. Olha como que muita gente caiu nessa. Porque com mandinga, com macumba, ó, subiu rápido. Mas quando chegou lá no topo, o capeta
Se joga. Não tem mais jeito. E a pessoa, depois de subir na vida, porque o mesmo que levou ela lá deu sugestão para ela se matar. Você já deve ter ouvido casos assim, de gente que arrecadou, construiu patrimônios, chegou no topo, e quando chegou no topo, no pináculo da vida, uma sugestão simples vem no ouvido dele: se mata. Porque ele chegou lá em cima e infelizmente não foi pelos meios de Deus. Deus quer que você atinja o topo. E só ela recebeu, deixa quieto. Deus quer que você chegue em posições altas. Quem está me ouvindo? Com Ele. Sem Ele não, meu irmão. Aí eu vou mexer os pauzinhos aqui, eu vou ficar rico. Pode até conseguir, mas depois. Você sabia que um traficante fica rico? Fica ou não fica? E põe riqueza nisso, meu irmão. Eu estou falando riqueza de 100 mil reais, não. Estou falando milhões. Tem traficante, meu irmão, que manda no bairro todo. Ele mora na mansão. Todas as casas da comunidade é tudo barraco, caindo aos pedaços. Aí quando a polícia bate na porta dele, tem até piscina lá dentro de casa. Tem do bom e do melhor. Só que é assim, olha para mim. O diabo levou até o pináculo. E a pessoa cresceu com a ajuda do cão. Mas chega lá em cima, o diabo sugestionou: se atira. Então não vale a pena você subir errado. Melhor você subir certo. Porque se você subir errado, com a mesma rapidez que você subiu, você cai. Principalmente se a sua subida foi pisando nos outros. Foi puxando o tapete de um, fazendo intriga com o outro, e aí você alcançou uma posição. Porque tem gente que numa empresa que ela trabalha, ela sobe de cargo, sabe como? Entregando todo mundo, fazendo fofoca dos outros, fazendo calúnia, puxando tapete de um, de outro, fazendo fofoca. Daqui a pouco o patrão acha que ele é um bom funcionário, vou te colocar de encarregado. Quer dizer, ele subiu, mas subiu às custas de mandar até os outros embora. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Olha como Satanás é sujo, meu irmão. O diabo está usando, sabe o quê? Para convencer Jesus? A Bíblia. Porque o diabo conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Até onde? Aos seus anjos ordenará a teu respeito. Se joga, Jesus, pode pular, porque não está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E está escrito. O diabo citou uma parte do Salmo 91 para Jesus. Porque lá no Salmo 91 está escrito assim: aos teus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. O diabo pegou esse trecho da Bíblia e mostrou para Jesus: Jesus, pode se jogar, porque está escrito que os anjos te guardarão. E está escrito mesmo. Olha como o bicho é sujo. Ele usou a própria Bíblia para levar Jesus, para levar uma tentação para cima de Jesus. Quem está entendendo? Continuando aqui, olha só: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Está lá no Salmo 91, 11. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Já que você vem com Bíblia para cima de mim, então toma a Bíblia de volta. Também está escrito que nós não devemos tentar Deus, Satanás. Mas quando você não conhece Bíblia, como é que você vai usar a Bíblia se você não conhece? Satanás veio com a Bíblia: Jesus, pode fazer, porque está escrito na Bíblia que os anjos vão te guardar. Aí Jesus pega a Bíblia: Satanás, também está escrito que nós não devemos tentar Deus. O capeta deve ter feito assim: está difícil pegar ele.
Olha isso aqui, ó. Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do céu e a glória deles. Amém? Amém mesmo? Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do céu e a glória deles. Os reinos da onde? Reino do mundo. O diabo não mostrou o reino dos céus, porque foi de lá que Jesus veio. O diabo mostrou para Jesus os reinos do mundo e fez uma proposta para ele. Essa posição aqui que o diabo levou Jesus é uma posição espiritual, quem está entendendo? Mas que dava para contemplar todos os reinos do mundo. E disse para Jesus: olha o mundo, olha os reinos do mundo, tudo é meu, mas eu posso te dar. Eu só quero que você se prostre e me adore, e aí eu pego tudo isso e te dou. Olha a proposta do diabo para Jesus. Jesus aceitou? Por quê? Porque o que o diabo ofereceu para ele era o reino do mundo. Só que o diabo é usurpador, ele não é dono de nada. Ele está aqui de intruso, ele não é dono do mundo não, o dono do mundo é Deus. O que o diabo estava oferecendo para Jesus, sabe de quem era? Do Pai de Jesus. É a mesma coisa. O seu carro está aí? O seu carro? É a mesma coisa de eu chegar e irmã, estou vendendo esse carro aqui, quer comprar? Eu vender o carro dela para ela. Quem está entendendo? Já é dela, você está entendendo? Então quando Satanás mostrou os reinos do mundo e a glória deles, disse: ó, tudo isso eu te dou, é só você se prostrar e me adorar. O bicho é burro, né? Jesus é filho de quem? E Deus é dono do quê? Então de quem é o mundo e a glória toda? De quem é? Deus disse: minha é a glória. Toda honra e toda glória pertence a quem? A Jesus. Toda honra e toda glória pertence a Jesus. Como é que o bicho ruim vem mostrar uma glória do mundo e dizer: eu te dou, mas eu quero que você se ajoelhe aí e me adore? O diabo parece aqueles vendedores de carro velho, de carro quebrado, que deu só uma lavada, lavou o motor está fundido, mas o cara passou um óleo lá, deu uma lavada, deu uma encerada, escreveu no vidro assim, ó, chuchu beleza. Pode pegar. Você já viu esses carros aí que escrevem umas coisas no vidro? Beleza pura. Pode levar que não quebra. Ele só garante. A garantia é o seguinte: você tem garantia esse carro, moço? Tem. Quantos meses de garantia? Não, é até você sair da agência. Sair do portão, acabou a garantia. Vai quebrar logo ali. Agora uma coisa eu te digo: quando o diabo fez essa proposta, mostrou, olha, eu vou ler de novo, leia comigo aí, o versículo 8. Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo prometeu os reinos do mundo e Jesus não pegou. Mas sabe onde é que está o problema? É que o mesmo demônio, com a mesma proposta, tem feito para pessoas e elas têm pegado. Eu estava vendo a história de um homem falecido já, chamava-se Robert Johnson, o nome dele. Robert Johnson, ele tinha um violão, ele tentava tocar umas músicas, blues, né? E ele era péssimo. E quando ele chegava num lugar que as pessoas estavam tocando, ele ficava admirando. Aí quando os tocadores paravam de tocar, ele ia lá mexendo no instrumento para tentar tocar. Botavam ele para correr, porque ele só fazia barulho. Quem está entendendo? Um dia, sabe o que Robert Johnson fez? Ele sumiu. Ficou um ano sumido. E quando ele aparece, tinha um show no lugar lá. Ele pediu uma oportunidade. Ele pegou
o instrumento, subiu lá e tocou aquele instrumento de um jeito que as pessoas ficavam quase que hipnotizadas, de tão bem que o cara tocava. Calma aí, não dê glória a Deus não. Sabe quem deu o dom? O diabo. Porque falaram para ele, segundo a história dele que eu vi, ele não tocava nada, ele era debochado. Quando ele ia tocar, expulsavam ele, xingavam ele. Ele sumiu por um ano. Sabe onde que ele foi? Ele foi numa encruzilhada. E ele pegou o violão, e no meio da encruzilhada ele ofereceu ao diabo. E ele disse: se me der esse dom de tocar, eu te dou minha alma. E o diabo pegou o violão, afinou e deu para ele de volta. Violão com a afinação do capeta. Quando o cara voltou, ele encantava todo mundo por onde ele passou. Quem está entendendo? Só que quem deu aquele dom foi o diabo. A troco do quê? Eu te dou o dom, eu pego o teu violão, afino uma afinação que ninguém consegue, e você vai tocar como ninguém, mas eu quero a tua alma. Está feito. Toma aqui o violão. Daí para frente, um ano sumido. Quando ele aparece, ele fez tanto sucesso, que ele gravou disco, as casas de show enchia quando ele ia tocar. Só que tem um preço. Qual era o preço? A alma. E ele morreu novo. Ele não chegou aos 30 anos. Sabe por quê? Foi tocar num lugar, e teve uma encrenca lá naquele lugar. Alguém que não gostava dele colocou veneno de rato na bebida dele, e ele bebeu aquilo ali. Acho que ele tinha 27 anos, se não me engano. E ele bebeu aquilo ali e morreu na flor da idade. Então, olha o preço que é. Porque tem muita gente, eu não vou citar nomes não, mas tem muita gente que faz sucesso, mas tem um acordo com as trevas. Quem está entendendo? Ele morreu com 27 anos. Deus vai fazer você chegar lá, mas não vai ser pegando você lá embaixo e colocando no pináculo numa fração de segundo. Tem um caminho, tem uma história, tem uma escada, degrau por degrau. Por isso que Deus, quando se revelou a Jacó, mostrou uma escada. Escada é feita de quê? E como é que você sobe a escada? Um degrau de cada vez. Quando Jacó dormiu ali, Deus revelou para ele uma escada. Um dia Jacó chegou lá no topo, mas levou uns 25 anos. Foi enganado, mas ele foi caminhando, perseverando e chegou lá. Com Deus é assim, meu. Deus pode acelerar o processo se você receber sua vitória mais rápido ainda. Mas esse negócio de muito instantâneo é miojo. Você põe lá em 3 minutos, tá pronto. Comida de preguiçoso. Olha só o que diz aqui, ó. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha para mim. Quando que o diabo está no negócio? O diabo, em troca de adoração, ele te dá alguma coisa. Deus não. Deus espera que você o adore, não pelo que ele te dá, mas pelo que ele é. Toda pessoa que adora a Deus só porque Deus deu uma coisa é falso adorador. Porque se Deus não der, ele também não adora. Verdadeiro adorador, ele adora a Deus se Deus der ou se Deus não der. Por isso tem aquele louvor: se Deus fizer, e se não fizer, continua sendo Deus. E aí encerrando aqui, ó. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quem veio por último? Os anjos. Sabe o que eu entendo aqui? Talvez você está sendo tentado, passando por uma prova, e o diabo está usando pessoas para te provocar. Então, pastor, eu estou numa prova que você não faz ideia, eu estou numa tentação que está difícil. Mas deixa
Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vencer as tentações, Deus manda os anjos te servir. Tem que passar primeiro. Você viu que Jesus passou? Só depois que Jesus passou e venceu, vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Olha para essa pessoa do teu lado, diz para ela assim: Deus vai enviar anjos para trazer o que você precisa depois que você vencer as provas. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte?